Bom, então agora para você entender melhor como é que funciona isso aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai instalar nesse momento, no caso a API, né, da Evolution 2.0 nesse momento, e vamos utilizar esse cenário para você ver que com Docker, uma vez que você aprende, independente se for no modo Swarm ou no modo normal, que é esse caso aqui, fica muito mais simples e muito melhor utilizar o Docker para subir essa API, né? Por mais que ela seja ali uma API leve, ela é simples, mas roda melhor aqui, no caso, mais facilmente com Docker. E como é que funciona para a gente fazer isso? Vamos entrar aqui no detalhe, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu já conto, né, com sua colaboração deixando aquele like. Eu tenho aqui a documentação, inclusive a documentação está excelente aqui da API, parabéns aí, né, ao responsável. Eu não vou passar em detalhes aqui, mas eu vou vir aqui, ó, instalação Docker, e olha só o que ele fala. Então aqui você percebe que ele fala para a gente ter nessa versão 2.0, certifique-se de que você já tenha configurado o serviço necessário como PostgreSQL e Redis, tá? São dois serviços que a gente precisa ter. E aí entra um detalhe, como eu falei, a gente não vai passar aqui pela API, né, cada detalhe, mas a gente precisa pensar no nosso modelo de como a gente criou aqui toda a estrutura utilizando essa ferramenta. Então, uma vez que eu tenho o meu painel, ele está pronto aqui para me utilizar, tranquilo, você já entendeu. Eu tenho o meu Docker instalado, só que para me gerenciar as stacks, em vez de fazer isso por linha de comando, eu tenho essa ferramenta que é sensacional. Então é por ela que a gente vai fazer. E aí pensando nesses componentes, né, nesse serviço que a gente precisa, banco de dados tanto do Redis e tanto do PostgreSQL, você pode pensar, Rafael, mas o Redis você tem aqui do CloudPenio. Beleza, verdade, eu tenho. Inclusive você não pensou errado, mas a gente está falando de containers, tá? A gente está falando de um Docker que tem as aplicações isoladas, ou seja, até daria para fazer, mas não é interessante a gente conectar algo local da nossa máquina, justamente porque a ideia do container é você ter o Docker e os containers ali rodando, né, dentro ali da própria rede deles, ali isoladamente da nossa máquina local. É por isso que a gente tem um painel e temos o Docker que já trabalha ali com os containers isoladamente. Você pode aplicar até o conceito de redes, que é o que a gente vai fazer, que seria para poder enxergar o container, né, enxergar onde a gente vai deixar esses bancos de dados. E também outra coisa importante que no caso do container a gente tem só realmente o que precisa, tá? No caso aí a gente pode até utilizar uma imagem mais leve para poder rodar, certo? Mas antes de iniciar aqui, eu vou abrir o terminal. Infelizmente essa ferramenta ela não é tão completa como o Portainer, mas ela quebra um galho para você não ficar utilizando linha de comando. E o conceito que eu quero fazer é o que a gente já viu utilizando, né, o Docker no modo Swarm. Eu poderia linkar um container com outro, mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer da forma que eu acho necessário, né, para mim, que resolve, mas você pode fazer da maneira que você quiser e não fique preso só ao que eu mostro, mas veja também outras possibilidades e até mesmo se puder, tente, tá? Então aqui eu vou colocar Docker Network ls, então esse comando básico de Docker. Perceba que eu tenho algumas redes aqui prontas, né, já criadas, que é a Bridge, a Host, a None e essa app que a gente criou na nossa aplicação e subiu essa rede. E aí eu vou criar uma rede nova, tá? Eu vou colocar Docker Create, ou melhor, Network Create, e aí eu vou dar o nome da minha rede, App, eu vou colocar dessa vez aqui Database, vou deixar assim mesmo, e vou dar um Enter. Pode ver que ele criou. Para você ver realmente se criou, é só voltar aqui no Docker Network, né, ls. E aí você percebe que eu tenho aqui a minha nova rede. Ela aqui no caso é do tipo Bridge mesmo, porque a gente não está com o Docker Swarm. Ou seja, ele vai ser enxergado apenas, né, pelo engine do Docker, tá? Essa Bridge aqui. E se fosse no modo Swarm, onde tem uma máquina e você instala o Docker, outra você instala outro Docker, né? E aí seria duas engines, né? Para você entender mais como é que funciona. Aí teria que ser o tipo da rede overlay para poder enxergar. Mas nesse caso aqui já é suficiente. A gente já faz isso para ele poder conseguir enxergar os containers, né? E a gente, na hora de subir a aplicação e conectar com o banco, ele conseguir
encontrar pelo nome do serviço. Por isso que a gente cria aqui uma rede nova, tá? Feito isso aqui, pronto. Você pode atualizar aqui, não vai acontecer nada. Lembrando que é com Docker, né? A questão do painel, o painel é só para facilitar. O que você deve saber é o mínimo de Docker, certo? E agora, como a gente viu lá, a gente precisa do Redis e também do PostgreSQL. Você pode colocar aqui os comandos, inclusive eu vou abrir aqui para você ver. Aqui no Docker Hub eu vou colocar PostgreSQL, só para você ver. Vou pegar esse aqui mesmo. E aí, por exemplo, olha só que legal. Eu vou pegar aqui qualquer linha mesmo, só para a gente ver. Eu vou copiar essa primeira linha aqui. Volto aqui. Eu vou colar aqui dentro desse campo, porque aqui nesse caso, dessa ferramenta, ele converte, né, a linha de comando para você subir esse container do PostgreSQL em uma stack, né, em um arquivo compose.yaml. Então, se eu clicar aqui, você vai ver que ele converte. Ele vai abrir essa tela para você, onde você pode inserir aqui o nome da stack. Você pode, no caso a gente só tem um agente, então só tem uma ferramenta aqui do Dockagion. Eu poderia ter outro servidor, colocar o agente dele e adicionar aqui, no caso, instalar o Dockagion lá, né, no outro servidor, e adicionar aqui essa outra máquina para me controlar desse painel aqui, por exemplo. No caso só tem um. Depois você tem aqui a opção dos containers da imagem, melhor dizendo, onde você vai colocar aqui a imagem, a versão dela, por exemplo, que é muito importante, as portas, os volumes, e aí segue todo aquele padrão do arquivo YAML, só que com cliques, né? Fica mais simples, mais fácil para você gerenciar, e aí dá até para você entender mais, para você que está buscando, né, entender como é que funciona algumas coisas e de um modo mais fácil. Então olha só, você tem aqui todas essas configurações. Só que além disso, você também tem aqui como alterar. Então, em vez de você mudar ali, você pode mudar por aqui. Por exemplo, colocar PostgreSQL. Você pode aqui colocar as variáveis de ambiente por aqui. Eu acho até melhor porque aqui, ó, você vai adicionando cada um. Então, não sei se fica interessante. Aí fica ao seu critério. O mais importante é você ver que tem como fazer aqui por esse lado esquerdo. E também tem como você criar sua stack localmente aí através de um editor e depois colar aqui, tá, para ver como é que fica. E aí, não esquecendo, você também tem a parte de redes. E olha só, aqui em redes eu já criei a minha rede App Database. Você pode dar o nome que você preferir, não precisa ser igual. E por que eu fiz isso e não adicionei por aqui? Porque tem opção. Porque ele vai pegar o nome do arquivo e vai concatenar com a nossa stack, ou seja, vai pegar esse App Database, só que vai concatenar com o nome da nossa stack. Não é isso que eu quero. Eu quero ter uma rede que eu criei e utilizar ela, assim como a gente fez lá nas stacks, né, anteriormente, utilizando o Docker, só que no modo Swarm. É a mesma coisa, certo? E aí, conforme eu falei, você pode, se você souber, né, linkar um container com outro, mas eu vou fazer por redes mesmo, certo? Agora, para não ficar tão longo essa explicação, porque basicamente é a mesma coisa, não muda nada, né? Só o processo um pouco que a gente adapta, né, nesse caso, para esse projeto, para subir um container. Eu vou pegar aqui o que eu já tenho pronto. Se você for membro e tiver interesse, deixa aí nos comentários que eu deixo essa stack para os membros, tá? Então aqui eu vou pegar do PostgreSQL, que eu já tenho aqui pronto. Eu vou colar aqui e você vai ver como é que fica. Então tá aqui, ó, basicamente a mesma coisa. Tentei manter o padrão, certo? Inclusive aqui, ó, você pode ver que é a mesma coisa, a versão. Deixa eu dar um zoom para você ver melhor. Então tem a versão, nesse caso eu estou usando PostgreSQL 16, então o serviço aqui vai ser PostgreSQL mesmo o nome. E aí dentro a gente tem as informações da imagem, do comando básico, a gente já sabe. A network, perceba que está aqui, inclusive eu coloquei database, eu vou colocar só database, né? Conforme eu falei, você pode pôr o nome que você preferir, mas tem que ser o nome que você criou, certo? E nesse caso aqui, como a gente não consegue criar pelo painel, porque ele é bem simples, a gente tem que fazer por linha de comando. Então eu coloco a minha aplicação nessa rede. Aqui as variáveis de ambiente é uma só, que é a senha. Eu coloquei ali como senha. Você pode até colocar um nome qualquer. Um nome qualquer não, uma senha forte, né, de preferência. E volumes, o que muda aqui é que a gente, no caso, para não complicar muito e não ficar utilizando linha de comando, a gente utiliza aqui a própria pasta onde a gente tem essa aplicação, que a gente vai ver daqui a pouco onde ela se encontra.
Então quando você vê aqui, ó, por exemplo, um ponto barra, quer dizer que ele vai salvar no seu servidor. Antes, o que que a gente fazia? A gente utilizava o próprio Docker para criar esses volumes automaticamente. Eu poderia fazer aqui? Poderia, mas talvez para quem está iniciando, e aí nesse caso não vai ter muito conhecimento, né? Não vai querer mexer por linha de comando, porque pelo Portainer a gente consegue ver tudo ali os volumes. Já essa ferramenta não tem essa opção. Então ela é mais simples, mas ela quebra muito galho. Mas se você quiser, você tiver já um conhecimento de Docker, você pode criar o próprio volume utilizando o Docker, tá? E aqui no caso a gente coloca o ponto barra para ele pegar essa pastinha, vai criar essa pastinha e aí vai mapear, né, vai colocar dentro dessa pasta o que tem dentro do container. O que seria aqui o caminho do banco de dados do Postgre que forma ali o banco, né, os dados que tem. Basicamente é isso, só para você entender. Aqui o restart tem, porque a gente está no Docker normal, então ele vai ser reiniciado, né, caso ele pare. Se você quiser ver, ó, tá aqui, até tá em português para você ver, a menos que seja parado, ele vai reiniciar. E aí depois de ter declarado a network, a rede, a gente também tem que falar, olha, estou usando essa rede, novamente tem que alterar aqui, ó, para database, que foi o que a gente criou. Automaticamente ele já marca aqui abaixo, você pode ver aí. Deixa eu só ver se você está vendo. Ok, dá para ver aí, né? Então tá aqui, ele marca. E eu coloco external como true. E aí você pergunta, Rafael, mas por que você não declarou o volume, sendo que você falou em outros vídeos que quando a gente utiliza volume, a gente declara embaixo? Sim, a gente faz isso quando a gente utiliza o próprio volume, a criação dele com o Docker. Como a gente está mapeando dentro do nosso servidor em uma pasta, literalmente uma pasta que a gente definiu ali, então não é preciso eu colocar ou informar o volume abaixo, tá? Agora se eu fosse utilizar o próprio Docker, eu teria que colocar também volumes e aí colocar o nome do volume que eu estou criando. Beleza? Bom, feito isso aqui, se você quiser colocar mais informações, você coloca. Eu só vou colocar o nome da stack, não pode esquecer. Então Postgre, o nome que você preferir. O restante você pode deixar assim mesmo. Eu particularmente prefiro colocar e editar por esse lado aqui, para mim fica mais fácil, mas aí você escolhe, tá? E uma vez que você fizer isso, você pode clicar em salvar primeiramente, ó. Salva primeiramente, vai estar aqui sua stack. E aí você pode perceber que se torna mais simples, porque você tem aqui facilmente para você iniciar, para você atualizar a imagem se você quiser, ou parar e inativar essa stack, ou se for o caso ainda excluir. Lembrando que excluir ele vai excluir o arquivo, tá? Então só exclua mesmo se você tiver certeza. Ou mesmo você pode editar. Então clicando aqui você tem a opção de editar novamente, quer acertar algum detalhe, é bem interessante. Eu vou salvar aqui, que eu tenho aqui já pronto. E olha só que simples, se fosse por linha de comando, a gente teria que dar um composer, né? Docker compose up "-d", e aqui ele vai fazer isso para você automaticamente. Uma vez que você já sabe que está tudo certo, você pode vir aqui e iniciar. Aqui você tem o log. Como eu já tinha testado antes, ele já baixou o Postgre e já iniciou. Olha só que rápido, tá? Já está pronto. Você tem aqui o histórico. No seu caso, como vai ser a primeira vez, pode demorar um pouquinho mais. Então só esperar que ele vai baixar a imagem primeiramente, se você não tiver. E depois que você baixar essa imagem, né? No caso, depois que ele baixar a imagem, ele vai criar o container com base nas informações que tem aqui ao lado do Composer, certo? E aqui abaixo você tem informações do log para ver o que está acontecendo. Então aqui você já vê que foi iniciado, se der algum erro você consegue ver. E aqui ele está dizendo que está pronto para aceitar conexões. Legal, né? Muito bacana, é uma ferramenta legal, mas que você vai utilizar aqui com o Docker no modo normal mesmo, certo? Então aqui agora eu vou criar um novo, uma vez que eu já expliquei. Você pode clicar aqui, ó, novo Compose, ele vai abrir a mesma tela. E você pode utilizar os parâmetros aqui. A única coisa que eu vou fazer é colocar o nome Redis. E já vou pegar aqui o Redis que eu tenho pronto, para não ficar demorando muito, né? Uma vez eu já expliquei aqui como funciona. Eu só vou mudar aqui o nome, que eu coloquei anteriormente database. E aqui no caso é database. Pronto, pode ver que ele marcou aqui abaixo. E aí, né, eu tenho certeza que eu estou utilizando essa rede. E ela é externa, porque a gente criou anteriormente. E uma vez que eu fiz isso, posso salvar. Eu já tenho agora o container do Redis pronto para iniciar, né? O container não, o Compose, né? Eu vou clicar aqui em iniciar. Novamente ele vai, né, mostrar aqui o histórico. Eu já tinha baixado a imagem, então
para você vai baixar a imagem, vai demorar um pouco mais, e aí depois ele vai iniciar. Então ele está rodando aqui um de um, já iniciou. Você tem a informação aqui do container, inclusive o histórico aqui, ó. Você pode ver que ele deu certo, já está pronto para aceitar conexões. Olha só que simples, em poucos minutos a gente faz, né? A gente sobe aqui o Postgre e o Redis, lembrando que é diferente do que a gente tem na nossa máquina local. Aqui o Docker é isolado realmente da sua máquina local, e aí você pode instalar, inclusive aqui o Redis na versão Alpine, que é mais leve, muito levinha essa versão aqui. E aí você pode colocar os parâmetros que você quiser, né, e configurar da maneira que você quiser aqui, caso queira colocar mais alguma informação. E novamente aqui a gente coloca a network, só um detalhe na database, porque eu tenho a rede, e dentro dessa rede eu tenho o Postgre e tenho o meu Redis, porque quando a gente for subir a Evolution, eu tenho que enxergar esses containers, e eu faço dessa forma utilizando a redes, tá? Novamente você pode utilizar de outra forma, fica ao seu critério. E uma vez que eu fiz isso, aqui ao lado você vai ver que eu tenho todos os containers, né, que está rodando. Então ele está mostrando aqui, ó, o Postgre está ativo, o Redis está ativo, e a nossa aplicação não está ativa porque a gente subiu manualmente. Então ele não consegue ver, nem consegue gerenciar. Mas de restante aqui, você pode ver que a gente subiu e já está pronto. Fazendo isso, a gente já está basicamente pronto também para subir a API da Evolution 2.0. E agora a gente vai ver de fato como é que faz para subir essa API. Vamos agora então de fato fazer a instalação da Evolution na versão 2.0, uma vez que a gente já tem aqui o Postgre e o Redis. Lembrando que para cada aplicação é bom sempre ver a documentação, né? Diferente do que eu já fiz aqui com o Redis e o Postgre. Entretanto já está pronto, então não preciso ficar passando. Então, como qualquer outra aplicação, você vem aqui na documentação. Você viu que a gente já tem os dois requisitos, né, importante para instalar. Ele tem aqui um Composer muito interessante para você ver, como é que faz para fazer a instalação. Inclusive também aqui abaixo você vai ver ele mostrando o DocSwarm para você configurar, fazer ali, né, habilitar tudo que a gente já viu em vídeo também, que eu já mostrei. Ele mostra aqui o passo a passo, bem interessante essa documentação, ela está bem completa. E aqui no caso, perceba que ele utiliza o Traffic, né, na versão 2.11.2 nesse exemplo aqui, que é o que a gente vem utilizando no modo Swarm. E aqui nessa aplicação vai ser diferente, a gente tem já o nosso painel para trabalhar com proxy reverso, e é ele que a gente vai utilizar. Então nesse caso a gente vai pular essa etapa, não precisamos aqui utilizar o Traffic, e a gente vai partir, no caso, para a documentação. Aqui ele vai mostrar um Composer com várias configurações. Novamente, olha a documentação, porque dependendo da versão muda, tá? No caso dessa versão a gente viu que é obrigatório, né? É requisito ter o Postgre e o Redis. E além disso, você vai ter que ver as variáveis de ambiente. Lembrando, tem várias para você colocar. A gente vai se conectar com o Postgre, vai fazer o básico, mas você pode vir aqui e ver o que você pode implementar. Tem como você configurar aqui webhook, entre outras configurações importantes. Então sempre vou prezar pela documentação. Tudo que você vê aqui é com base na documentação, que é o mais importante, não é em achismo nem nada desse tipo, tá? Tô colocando aqui achando que vai dar certo. E nesse caso, agora entra um detalhe que se você não estudar ou simplesmente só copiar, você não vai entender. O que vai mudar alguma coisinha ou outra. Eu vou vir aqui então, eu vou criar um novo Compose. Eu vou já copiar o que eu tenho pronto aqui para a gente não perder tempo. Novamente, se você for membro e você quiser ter essa stack, apesar de você já estar acompanhando, você já deve ter uma noção básica, né? Você vai ter aí disponível para você só copiar, tá? Só para membros mesmo. Nós temos aqui então a versão, a 3.8, que eu estou utilizando nesse momento. Os serviços aqui vai ter um só, nesse caso a Evolution 20, que seria 2.0. Eu gosto de separar pelo underline, tá? Tem gente que coloca um tracinho aqui, fica a seu critério. Não vai mudar muita coisa, só vai ser um padrão mesmo que você segue. A imagem, né, para a gente construir esse container, está aqui, ó. Você pode até conferir lá no Docker Hub. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo, verifique se já não tem outra versão. Essa aqui é uma versão de lançamento, tá? Esse é Release Candidate, então verifica aí. Network, novamente, segue o mesmo padrão. Tem que colocar na rede que se encontra os meus bancos de dados, né? Que é o database, o App Database. Se eu não fizer isso, ele não vai encontrar e eu não vou conseguir
né, nesse caso, conectar o banco. Então tem o container do PostgreSQL e do Redis aqui para se conectar. Então minha Evolution tem que estar nessa mesma rede para eu poder conectar. O que muda aqui no caso é as portas. A gente viu abrindo as portas, tá? Então diferente do Docker Swarm, onde a gente tinha um traffic que ele já lida com as requisições pelo seu domínio e basicamente você não precisa de fato abrir uma porta porque ele já consegue, né, fazer toda a regra e configuração para quando chegar a requisição no seu domínio, ele já encaminha para o Docker e abre essa aplicação na tela, no navegador, no caso, né, do seu cliente. Aqui é um pouco diferente, a gente não tem esse processo. Então nesse caso a gente tem que abrir literalmente a porta. Se você já está acompanhando, você sabe que o primeiro parâmetro é a porta do seu navegador, da URL, ou seja, do seu endereço IP da sua máquina, 2 pontos. No caso eu coloquei 5001, você pode utilizar a porta que você preferir. E a 8080 é a porta do nosso container, que quando acessado essa porta 5001, ele encaminha para a porta 8080 que se encontra, no caso, né, a Evolution. Basicamente é isso. E a gente precisa disso depois para utilizar o proxy que eu vou te mostrar daqui a pouco, certo? Mas calma lá, vamos entender aqui como é que funciona. Então o que muda é a porta que a gente realmente tem que abrir. Não tem um traffic aqui para você colocar e de repente, né, você só utilizar mesmo o seu domínio. Não. Aqui a gente precisa da porta para depois fazer esse proxy reverso através do CloudPen ou outra ferramenta se você tivesse aí. Em seguida temos aqui a parte de variáveis de ambiente. Você pode ver que eu coloquei as necessárias. Novamente, tem mais coisa, tá pessoal? Você pode colocar mais coisas, você pode incluir mais configurações. Eu coloquei só o básico mesmo. Então temos aqui a URL, eu coloquei zap aqui. Coloque a URL inteira do seu domínio, no subdomínio no caso, né? Coloquei como exemplo o zap. Esse del instance coloquei como true. A configuração de sessão do telefone, coloquei aprenda na web, você pode alterar e colocar o nome que você preferir. A sessão, né, a configuração de sessão do nome, coloquei Chrome. A quantidade de QR Code limite está aqui, 30. E o mais importante, o cache está habilitado com Redis. E aí perceba que logo abaixo você tem basicamente a URL, né, de conexão, Redis Redis. Por que Redis? Porque o nome do serviço é Redis mesmo. Se for outro nome, você vai ter que colocar um nome que você definiu. 2 pontos, a porta 6379. Mas Rafael, mas você não abriu essa porta lá no Redis, você não informou. Eu não informei porque eu não preciso abrir ela para qualquer pessoa, que seria o IP da sua máquina, 2 pontos, a porta 6379. Justamente a gente está trabalhando com containers, eles ficam rodando em background, né? Eles estão numa rede, então o que precisa ser enxergado é apenas os containers que vão querer se conectar a ele. Então não precisa eu abrir essa porta externa, né, no caso, para estar acessando de outro local ou do meu navegador. Quem precisa ver é o próprio container, nesse caso é da Evolution. Então, como está na mesma rede, ele já vai conhecer a porta 6379 ali, com o serviço, né, com o nome Redis ali, tudo certinho, certo? Aqui depois temos um /2, seria o banco. Coloquei no 2, você pode pôr 3, 4. Lá no exemplo da Evolution está como 6. Tá, o exemplo que tem lá. Depois temos um prefixo para criar essa chave. Que eu coloquei aprenda na web, você pode pôr o que você preferir. E eu não estou habilitando para salvar instâncias e nem aqui para fazer um cache local. Tá? Ele está assim, dessa forma. E depois você tem aqui, no caso até teria que alterar essa ordem, deixar lá para cima. Mas tanto faz, é só para você entender. Aqui você tem a autenticação API Key, que seria para você logar no painel, no Manage, tá? É uma string com alguns números, só para você poder logar. Você pode gerar em qualquer site isso aqui. Isso aqui a gente deixa como true, para expor a instância que está sendo chamada. E depois temos o nome da instância, novamente coloquei aqui o nome do canal. E aqui abaixo eu deixei, mais importante também, temos aqui o Database Enable, temos aqui o Provider, nesse caso aqui é o PostgreSQL, então tem que ser dessa forma aqui para poder dizer, né, qual o banco de dados que ele vai utilizar. Nessa versão 2 ele utiliza o Postgre e o MySQL, então se você quiser subir um container do MySQL, do MariaDB, tanto faz, você pode, né,
utilizar o provide do MySQL ali. Vai estar na documentação, te mostra daqui a pouco. E enfim, você tem também a URL da conexão. Novamente, segue o mesmo padrão que a gente vem vendo em outras aplicações. Então, PostgreSQL, //. O nome aqui do usuário é Postgre, a senha. Inclusive era bom alterar essa senha, tá? Porque é a senha que a gente criou quando a gente subiu o nosso Postgre e definiu essa senha, que lá no início, tá? O host, que pode ser o IP ou o nome do serviço, nesse caso é Postgre mesmo. Se for outro nome, você coloca o nome que você definiu. Depois aqui a porta, aqui evolution, que é o nome do banco de dados. Inclusive eu acho que vou ter que criar esse nome de banco de dados, tá? Eu vou testar agora porque, se não me engano, eu criei antes. Eu não cheguei a ver se ele já cria, se não tiver criado esse banco. Mas a gente vai subir e vai ver. E aí depois você só tem o nome dessa conexão, do cliente de conexão, né? E novamente o volumes aqui. Volumes sempre aqui com essa ferramenta, pelo menos o interessante é você colocar na pasta do seu servidor. Até vou te mostrar daqui a pouco. Então ele vai salvar dentro de Evolution Instance, aqui dentro dessa pasta, o que tiver dentro do container, para quando você reiniciar, você não perder os dados que tiver dentro aqui. E aí, se você tiver mais configuração, você pode colocar. Como a gente definiu aqui as redes, eu tenho que definir, no caso, colocar aqui abaixo a rede que eu utilizei. Então segue o mesmo padrão. Coloco na App Database, que é a rede que a gente criou no início, para poder colocar todo o banco de dados, certo? Olha só, bacana, né? Então, se tudo estiver certo, a gente vai salvar isso aqui. Eu vou clicar aqui, só colocar o nome, não esquecendo. Eu vou colocar aqui Evolution. Vou colocar Evolution 20 também, ou só 2, tá? Deixar assim. Eu vou salvar aqui, para ver se não vai dar nenhum erro. Não deu. E tudo que eu te mostrei antes mesmo de a gente iniciar o container, você pode vir aqui, ó. E tem aqui, ó, variáveis de ambiente aqui na documentação. E aqui vai estar detalhe por detalhe para você ver o que significa, né, aquela variável, como você pode utilizar, qual valor pode utilizar. E basicamente está tudo aqui, certo? Então não é nada inventado. Inclusive aqui, ó, banco de dados para você salvar. Eu não cheguei a colocar ali o que eu quero salvar. Você pode também definir, certo? Salvar instância, salvar novas mensagens. Aí fica a seu critério também. Não coloquei mesmo para a gente subir e apenas ver aqui como é que funciona. Inclusive, olha só, vou pegar aqui uma variável. Eu vou pegar aqui, ó, para salvar as novas instâncias, né? Salvar os dados que eu fizer a conexão. Então eu venho aqui, posso editar aqui mesmo. Eu venho aqui, ó, e coloco. Deixa eu só tirar aqui. Eu vou pôr aqui abaixo depois. Deixa eu dar um zoom. Aqui eu vou dar um tracinho, né? Colocar um tracinho, colar. E vou colocar como true. Então olha só. Coloquei aqui o que eu quero salvar, né? Você tem as outras opções. Eu quero salvar as minhas instâncias que eu conectar. Só para testar mesmo, vou deixar assim. E aí você pode colocar as outras também. Aqui é só um exemplo mesmo. Vou salvar novamente. E você já vê como é que edita, né? Tem mais uma variável. Para você conferir, você pode ver aqui, ó. Editar aqui. E aí você vai ver que ela também se encontra aqui, caso você queira alterar. Beleza? Vou salvar. Vamos ver agora. Se tiver tudo certo, a gente vai, de fato, ver se esse container está rodando. E aí você pergunta, mas você não aplicou domínio, né? Por que você vai rodar um container? Porque justamente a gente só precisa desse container rodando. Como o proxy é feito através do painel do CloudPen, então o mais interessante é ter ele rodando primeiro. E aí depois eu aplico o proxy e aplico o SSL. Mas vamos testar para ver. Então eu vou iniciar. Vamos ver se tudo vai dar certo, se ele vai conectar, se ele vai fazer tudo aqui. Vamos ver. Ó, ele fez a migration, então não precisa criar o banco de dados. Você tem todo o log aqui, ó. Então bem legal, tá? Vamos esperar aqui para ver. Se der algum erro, você consegue ver aqui também. Ó, ele está falando que já está ativo e não deu nenhum erro relacionado a Redis nem nada do tipo. Então está funcionando perfeitamente, conforme você pode ver aí. E aí você pode ver os logs aqui desde o início para ver. Ó, ele fez tudo correto, não tem nenhum problema. E aí basicamente você agora tem a Evolution aqui do lado esquerdo, o Postgre e o Redis. Isso tudo com Docker, isoladamente do seu painel, né? Então não interfere em nada. A única coisa que a gente fez foi abrir a porta para esse container, justamente agora para a gente utilizar o domínio. Então perceba que nos bancos de dados eu não preciso colocar domínio. Ele pode ficar rodando aqui
o Postgre, o Redis, né? Sem problema nenhum. Mas aqueles domínios, né? Aquelas aplicações que precisa do domínio, especificamente a Evolution, eu preciso abrir a porta para o container para a gente utilizar. Inclusive, se eu clicar aqui, ó, você pode ver que eu tenho aqui o status rodando e a porta dele. Se eu clicar, ele vai abrir aqui e vai mostrar que está funcionando. Aqui você pode ver que ele abriu com a porta e não é o que a gente quer. A gente quer instalar o domínio, certo? Como a gente não precisa de um container que faça, né, tanto o Nginx ou o Traffic, conforme a gente já viu, eu posso vir aqui agora no CloudPanel. Eu já tenho aqui a minha aplicação, então agora eu acho que vai fazer sentido. E se tiver fazendo sentido, deixa aquele like, que é muito importante. Eu vou vir aqui então adicionar um novo site. Aqui abaixo eu vou criar um novo reverso, né, proxy, um proxy reverso. E aí eu vou colocar o domínio que eu quero. Lembra que a gente colocou zap, né, aqui no caso, exemplo bem básico. Então eu vou colocar aqui. E o segredo está aqui, ó. Olha só, eu tenho o meu endereço local e a porta que eu utilizei para acessar esse container. Então lembra que foi a porta 5001. Poderia ser qualquer outro número, tanto faz, é só para você entender. Então a partir aqui do meu endereço local, da minha máquina, como eu abri a porta 5001, ele vai se conectar ao container que a gente subiu, que não tem domínio, não tem nada, tá? E ele vai conseguir encontrar, e aí com essa configuração de SSL que a gente tem aqui do painel, a gente pode aplicar tranquilamente. Então fazendo isso aqui, você pode mudar o usuário do site, outras informações. Eu vou deixar assim mesmo, vou clicar em criar. Então seria como você criar um novo site, tá? Só que só utilizando o recurso de proxy reverso, ou seja, o Nginx tem aqui no CloudPanel já configurado, já pronto, você utiliza apenas para fazer realmente o proxy, mas aí você entende que parte do seu servidor através de uma porta, né, que você faz essa configuração. Então se eu clicar aqui, ó, em Manage, você vai ver que tá aqui, eu tenho todas as configurações, inclusive aqui a porta conforme você tá vendo, tá? Então olha só que legal, tem tudo que a gente já viu, mas o que a gente vai fazer é aplicar o SSL. Então adicionei o domínio, ele já está fazendo proxy para o meu container, só que não está com SSL. E lembre-se que a gente precisa apontar. Eu venho aqui na Cloudflare, eu vou adicionar um novo registro, e aqui eu vou colocar, aqui para ficar mais fácil, né, eu vou mudar para CNAME. Aí eu vou colocar um zap, que seria o meu subdomínio que eu estou configurando. E vou apontar para o painel.aprendanaweb.com.br, que já tem o endereço de IP certinho. Vou desabilitar aqui, vou colocar em deletar depois, para mim não esquecer. Vou vir aqui em salvar. Pronto, então primeiro faço o apontamento, inclusive faça antes mesmo, tá? Para já tá pronta essa parte. E aí você pode fazer também o que a gente já viu, checar o DNS, ver se está apontado mesmo, se está tudo certo. Aqui na Cloudflare o processo é bem rápido, então posso vir aqui agora, eu vou em ações, adicionar um novo certificado, ele vai me dar aqui uma mensagem que eu preciso ter esse registro apontado no meu DNS, já está, eu vou clicar aqui em criar e instalar, e depois que a gente fizer isso, a gente instalou o SSL utilizando o CloudPanel, que está fazendo proxy, que nada mais é utilizando o nosso servidor local, né, o nosso IP local da nossa máquina, com a porta do container, que a gente tem a nossa máquina local. Então percebam o seguinte, olha só que interessante. Eu tenho aqui, para ficar mais fácil de você entender, tá? Nós temos aqui a máquina, tem o endereço de IP, e ao lado aqui eu tenho o Docker, só para você ver, né? Então os containers está aqui, ó, só para você entender. E aí eu liberei um container que tem aqui a porta 5001. Não vou conseguir colocar aqui, mas é só para você entender. Então ele faz esse acesso através do nosso IP local, que aqui no caso, né, para simplificar, estaria aqui o nosso CloudPanel, né, na nossa máquina, e do lado, né, estaria o Docker, só para você entender. E aí o interessante é que nossos containers estão isolados, não está tendo conflito com o que a gente já tem no painel, e o acesso realmente está sendo liberado através da porta que é necessário para fazer o proxy. E aí, com esse proxy a gente utiliza o próprio CloudPanel, não precisa utilizar nada, nenhum container nem nada, para poder instalar o SSL. E aqui você poderia mexer também se você quisesse. O File Manager, você pode ver aqui, ó,
ele aparece aqui, tá? Não tem nada porque as nossas aplicações está lá nas configurações, por isso eu coloquei app. Então aproveitando aqui, antes mesmo da gente abrir, ou melhor, vamos abrir logo, né, antes de mostrar isso aqui. Então vou clicar aqui, ó, para ver. Olha só que legal. Então tá aqui o nosso Evolution 2.0. Ele vai mostrar o endereço do manager. Eu vou clicar aqui para ver. Eu vou pegar a nossa API que a gente tem aqui, ó. Eu vou descer aqui para ver. Lembra que a gente tem o código aqui, ó, API Key. O que você definir aqui é o que você vai colocar para logar. Então vou colar aqui. Vou fazer o login. E olha só como tá diferente essa API na versão 2.0, 2.0 no caso. Então aqui eu posso criar uma instância, inclusive vou conectar para você ver. Vou colocar aqui você pode escolher o tipo da integração, se é a Rails ou se é da WhatsApp Cloud API, né, a API oficial. Aqui ele vai te dar um token que você pode mudar ou deixar o que tem aqui. E aí você vai colocar seu número. Eu vou colocar aqui só para a gente poder continuar. Já coloquei aqui, vou clicar em salvar. E aí eu tenho uma instância aqui. Eu posso clicar aqui para poder solicitar o código, né? Só vou vir aqui no meu celular para poder fazer já o escaneamento. Então, dispositivo conectados. Vou conectar um novo dispositivo, só que eu vou clicar aqui, ó, gerar QR Code. E aí você espera um pouco. Eu vou fazer isso para você ver que realmente está funcionando, né? Eu vou ler o QR Code. E eu vou esperar ele terminar aqui. Pronto. Vou salvar. Já fiz a conexão. Eu posso fechar aqui. E se tudo der certo, ele vai trazer as informações desse meu celular. Então você vai ver os contatos, né, as mensagens. Aqui, como você pode ver, nessa versão 2.0 ela mudou muito da versão anterior. Então você pode ver que não é mais como a versão anterior. O painel ficou totalmente remodelado, né? Só que o mais interessante é que aqui ao lado você pode fazer as configurações. Então, por exemplo, de comportamento, você pode habilitar, desabilitar algumas opções. E tem outras opções aqui mais avançadas de integração, inclusive de algumas ferramentas que eu não conheço muito bem. E sinceramente não quero passar para você que eu sei de tudo, tá? Tem ferramentas que eu preciso realmente aprender um pouco mais, entender como ela funciona, para de fato trazer um conteúdo aqui sólido para você. Mas se você já manja, você vai ver que existe aqui as configurações. E aqui pelo jeito ficou bem mais interessante, né, nessa versão. Ainda não cheguei a ver com detalhes, mas está aqui instalado a versão 2.0 aqui da Evolution, utilizando o sisteminha que a gente vem vendo aí desde o início. O vídeo está longo, mas eu espero que tenha ficado bem claro aqui para você entender como é que funciona. Uma vez instalada a aplicação, agora fica mais fácil para mim poder te mostrar e você entender como é que funciona esses dois mundos, né? Então a gente criou aqui um servidor, a gente instalou esse painel que já tem os recursos dele próprio, já tem recursos para você subir qualquer site, né? Mais indicado para sites que não rodam muito bem com o Docker. De repente vai dar muito mais trabalho, por algum motivo não vai rodar com Docker legal. Então você utiliza ele, por exemplo, aqui o WordPress é um deles. Você tem um WordPress aqui otimizado, você pode mexer também se você tiver conhecimento. E aí você utiliza o próprio recurso do painel. E para aquelas aplicações que você tem que vai rodar melhor e mais fácil, né, com Docker, até para subir você viu que é muito mais simples, você pode utilizar. No caso a gente instalou o Docker e utilizou o próprio Docker para subir essas aplicações. E aí para não ficar rodando na mão, né, abrindo um terminal, tendo todo o trabalho, a gente sobe essa aplicação que faz esse gerenciamento simples, mas que você consegue aqui, né, utilizar tranquilamente. Se você tiver mais conhecimento com Docker mesmo, você pode utilizar alguns recursos que a gente já utilizava, por exemplo, a criação de volumes. Só que o que você não vai ter é aqui a interface para você ver esses volumes, por exemplo, outra função que tem no Portainer e aqui não tem. Mas para subir rapidamente, conforme a gente viu aqui, fica muito mais interessante e eu recomendo caso você queira utilizar assim. Então como é que funciona? Tem o painel que você vai utilizar e você vai ter o Docker que você vai utilizar também. E um não vai entrar em conflito com o outro, porque a gente sabe que os recursos do painel estão na sua máquina local e com o Docker instalado os containers estão isolados e você só vai dar acesso mesmo quando precisar, que foi o caso aqui da Evolution. Você pode ver que banco de dados, o meu painel nem sabe que existe, tá? Quem sabe que existe mesmo é só a Evolution que precisa se conectar com ela. E aí com o recurso ainda desse painel a gente faz o proxy e tem todas aquelas configurações que a gente já viu.
E aí você consegue ver que, no caso desse painel, você vai utilizar para fazer proxy reverso. Então, só se você realmente precisar de um domínio com SSL, você vai abrir a porta lá do seu container com o Docker e fazer essa configuração que a gente fez para instalar o SSL e conseguir utilizar um domínio com SSL, tá? Se não precisar, nem precisa mexer e adicionar aqui um proxy reverso, porque tudo, né, vai estar rodando ali em background, que foi o caso do Postgre e do Redis, que realmente não precisa mesmo abrir a porta ali, a não ser que você queira conectar com o Postgre, por exemplo, de um cliente, né, por exemplo, e você queira abrir, você vai lá, abre a porta para se conectar. E aproveitando aqui o painel, você tem um dashboard onde você consegue ver exatamente o consumo. Então você tem aqui o consumo nesse momento, mesmo com Evolution, com WordPress, está 58%, mas isso na prática pode mudar, pode variar para mais ou para menos, e você tem como consultar. E lembrando, com o Docker você também pode limitar. Eu não coloquei ali porque eu fiz de forma simples, mas você pode limitar ali os recursos da aplicação, dependendo, né? Você pode fazer isso também. E aí, só para finalizar e você entender, a gente tem aqui o proxy do Zap, né, da Evolution, e você viu que não tem nenhum conteúdo. Isso porque o nosso conteúdo a gente direcionou para esse apps aqui, que poderia ser o Dockage, né, o nome que você preferir. Então, se eu clicar em Manage, olha só, eu clicar aqui em File Manager, htdocs, onde se encontra aqui o nosso domínio, e aqui a gente tem aquelas pastas que a gente criou lá no início para subir a aplicação. E lembra que aqui nós temos aqui a pasta dockage, né, stack. Se eu clicar aqui, você vai ver todas as pastas que foram criadas com a ferramenta. Então tudo está direcionado aqui. E aí você consegue ver, por exemplo, ó, acessar, ver o arquivo env, ver a pasta Postgre Data, que onde tem os arquivos, né, do banco de dados, com os dados do próprio banco mesmo. Você consegue ver por aqui. Se eu clicar aqui em editar, você vai ver exatamente o compose que a gente subiu. Então tá tudo dentro aqui do domínio principal da ferramenta que a gente instalou. Nesse caso eu posso acessar aqui. E aí você vai ver todas as aplicações que você tem. Inclusive esse compose aqui foi a aplicação. Você pode observar que é exatamente o que a gente colocou lá. Então vou fechar aqui. E aí é só para você ter uma ideia e ver aqui, né, de como funciona. Até para você navegar e ver aqui o que ele está criando. Então todas as suas stacks estão sendo criadas aqui, né, com a configuração que a gente fez, no caso aqui da ferramenta, que eu coloquei apps, mas você poderia colocar Dockage mesmo até para ficar mais fácil. Então tudo vai se encontrar aqui. Por mais que você adicione aqui um proxy reverso, e se eu vier aqui em File Manager, você vai ver que não tem htdocs, nosso domínio não vai ter nada, porque a configuração da ferramenta ela foi direcionada para salvar em um local. Esse local foi o primeiro que a gente criou para acessar a ferramenta e tudo se encontra lá. E com base nisso você pode configurar o seu CloudPenio para fazer backups desse conteúdo. Então tudo que você tiver de stack, você pode criar um backup para ele fazer automaticamente e salvar, né, e ter uma segurança que está gravando e salvando todas as stacks que você criou. E caso aconteça algum problema você não perde, tá? Inclusive ali, né, a pasta de banco de dados é interessante. Então, vendo bem, de repente, se você já tem esse CloudPenio, já utiliza essa opção. Você ter ali a opção de backup, você não vai perder os dados do seu banco ou qualquer outra aplicação que você salvou e que está ali dentro, certo? Pois para quem não sabe, o CloudPenio também tem essa opção de backup para você configurar um backup em um dos locais que ele tem disponível aqui para você se conectar. Mas não é assunto para esse conteúdo. É só uma ideia para você ver que de repente é interessante e você vai ter um backup automático aí, não só das suas stacks, mas também dos dados de banco ou qualquer outra aplicação que você venha a salvar. Então bem interessante. Bom, então você viu aí como é que faz toda essa configuração. Foi quebrada em vários vídeos, né? Mas você viu aí que a gente conseguiu desde o início criar o servidor, instalar o painel, instalar o Docker, instalar a aplicação. E se você foi corajoso, teve paciência e quis aprender, deixa aí nos comentários para me saber o que você achou, mas que principalmente, né, que tenha sido útil e tenha agregado conhecimento para você, que não só com esse painel você pode utilizar essa ferramenta, né, em outra situação, ou mesmo só utilizar a ferramenta e utilizar o Tunes lá do Cloudflare. Até vou ensinar esse conteúdo, vou trazer também para agregar ainda mais conhecimento para você. Então conto mesmo com a sua colaboração.
Se realmente te ajudou, se você gostou, deixa aquele like que é muito importante. Dá um trabalho fazer isso aqui. Você não imagina quantos dias eu passei para gravar esse conteúdo. Então, se você quiser ajudar mesmo o canal, se você gosta, o seu like já é importante e sua inscrição também, caso você não seja inscrito. No mais é isso, eu vou ficando por aqui e já já a gente se encontra aí em outro vídeo. Um abraço e até lá.